Paz do Senhor a todos. Amém. Vamos abrir em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e depois no versículo 11. Aleluia, Jesus. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, mais um dia nós estamos na Tua presença, Pai. Já ouvimos a Tua voz, a Tua direção, e eu peço a Ti, Pai, continua falando conosco aqui, segundo a Tua misericórdia, Pai, que não venha faltar e que não venha passar, mas seja segundo a medida que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Espírito Santo, revela aquilo que o Senhor tem para nós. A Tua palavra é viva e é eficaz, Pai. Eu peço da Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos falar de tempo de Deus e de propósito de Deus. Nós estamos no tempo e no propósito de Deus. No Eclesiastes, vou abrir aqui. Tem a... Peraí, vou abrir aqui. No versículo 1 vai falar assim: para todas as realizações há um momento certo. Existe um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Então, para todas as coisas debaixo do céu, aqui na terra, tem um propósito. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Versículo 11. Versículo 11. Isso. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Meu tempo? Não, o tempo de Deus. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Tá bom até aqui. Irmãos, vamos lá. O que eu preciso entender? Que aqui nessa terra vai existir um tempo determinado para todas as coisas. Então eu preciso entender que nós vamos fazer as coisas, mas tem um tempo para a gente fazer aqui na terra. No céu é outra história, a gente já vai ver aqui a parte do céu. Mas existe um tempo para as coisas acontecerem. E é segundo a manifestação de Deus, segundo a bondade de Deus, segundo o querer de Deus. Deus falou e é. Deus pode ouvir a nossa oração e atender o nosso clamor e mudar os tempos e as horas. Mas aqui debaixo do céu, que é aqui na terra, nós vamos viver as coisas no tempo de Deus. Só que eu preciso entender quem é Deus na nossa vida. O versículo 1. Tudo, para todas as realizações, há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Olha só, a gente precisa pegar o ônibus, certo? Irmão, o ônibus não vai esperar eu ou você. Ele vai seguir o horário dele. E se atrasar, depois ele tem que ficar correndo lá para tentar manter o horário lá. E é uma coisa assim. Nós temos que estar lá e nos encaixar nesse tempo. O que nós vamos entender? Que Deus nos dá a direção do tempo certo das coisas acontecerem na nossa vida. Ontem eu tive uma experiência assim, uma coisa bem engraçada. Eu segui lá pro Poupa Tempo e o cara tinha que fazer a vistoria lá. Ele fez a vistoria tão rápido que eu saí e nem precisei pagar o estacionamento porque não deu o limite lá. E o mais engraçado foi que eu cheguei e não tinha ninguém na vez lá. Acho que os outros já tinha algumas vans paradas lá, né? Mas eu acho que eles já tinham feito a deles, né? Estavam já fazendo outra coisa. E eu cheguei e não tinha ninguém. Eu cheguei, parei, entreguei o documento. Irmãos, foi uma coisa simples, mas
Deus, Ele nos ensina a viver e a aproveitar as coisas para nós fazermos no tempo certo. Deus nos dá a capacidade de fazer, ó, vai acontecer tal coisa. Eu tinha que estar lá essa hora, tal horário. Deus prepara. Eu vou ficar apavorado? Não vou ficar apavorado. O que tem que acontecer segundo a vontade de Deus vai acontecer. O que o inimigo tenta fazer que aconteça, Deus nos dá livramento. E por isso que às vezes tem coisa que atrasa, tem coisa que adianta, mas Deus coloca a mão e nós entramos no propósito dele. Ó, Mateus 6:6 e 6, só a citação, só aqui na tela. Eu já vou voltar para o outro. 6:6 e 6:27. Ó. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto. Após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que te... secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Então, eu ponho 27. 27. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Irmãos, eu não posso acrescentar, mas tem um Deus que pode. Mas como é que é isso? Eu vou entrar no propósito de Deus. Naquilo que Deus vai fazer, nós vamos entrar no tempo certo, as coisas vão caminhar. Nós estamos orando, não estamos? Você tem um propósito. Você está pedindo para Deus, está clamando a Deus. Deus vai dar a direção que eu vou entrar. Olha, foi uma coisa assim engraçada. Eu entrei pela... ali naquele mercado lá. Então eu entrei do lado da Coab. Né? Do lado da Coab, não do lado lá da avenida. Então eu já cheguei assim, aí aonde faz lá a vistoria, eu entrei assim, passei a cancela, fui de uma vez, não tinha ninguém. Irmãos, o que Deus me falou com isso? A gente, na nossa vida, nos planos, nos projetos, naquilo que Deus tem para a nossa vida, nós vamos entrar no tempo certo, na hora certa, e as coisas vão acontecer. Deus vai nos dar a capacidade de enxergar o propósito dele, que as coisas vão acontecer. Mais ou menos assim, eu estou esperando o ônibus, né? O ônibus passa 5:05 ali aqui nesse mercado próximo ao parque. Tá lá. 4:05, 5:03, 5:02, a gente já tem que estar lá. Porque se de repente ele adianta, a gente está lá, esperando todo dia. Irmãos, Deus vai nos dar a capacidade de viver as coisas no tempo certo. Às vezes tem coisa na nossa vida que eu quero adiantar, não vai. Por quê? Porque Deus tem coisa na nossa vida, e a gente já vai ver aqui já. Continua aqui no Daniel 2, versículo 20 e 21, 22. Daniel. Seja bendito Elá, o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertence. Versículo 21. Ele muda as épocas. Presta atenção. Vamos parar nesse versículo aqui. Depois a gente finaliza no 22 e vai para o próximo. Olha só. Aqui em cima, ele falou assim, tem um tempo determinado para todas as coisas. Né? No versículo 11 ele fala, tudo fez formoso e tudo fez formoso ao seu tempo. Tudo fez formoso ao seu tempo. Então, tem um tempo certo aqui de baixo, aqui na terra. Agora aqui o Daniel está falando que ele muda os tempos e as estações. O que ele está vivendo aqui? Destrona os reis, estabelece os reis, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Versículo 22. Revela os mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita nele, em todo o seu esplendor. Irmão, o que ele está falando? Que ele muda os tempos e as horas. Tem coisa que vai acontecer, Deus muda, vai acontecer no tempo certo. Eu estou fora do tempo para acontecer aquilo. Mas o que ele fala aqui? No versículo 20, seja bendito o nome de Deus,
que revela as coisas, que seja bendito, Elá, nome do Deus, para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertence, irmão. A sabedoria que eu preciso para entrar no tempo certo, para atrasar ou para adiantar as coisas, está em Deus. O que ele precisava aqui nesta ocasião? Que coisas fossem atrasadas. Por quê? O rei teve lá um sonho. E aí, aquele sonho, ele ficou doido lá, ficou tribulado. Aleluia. Essa tá friinha, né, amor? Obrigado. Irmão, o que eu preciso entender? Que ele estava numa necessidade. Qual a necessidade dele? De atrasar o tempo. Mas tudo tem um tempo determinado. Debaixo do sol, debaixo do céu. Então o que eu preciso entender? Aqui embaixo as coisas Deus já determinou, mas eu vou buscar em Deus o tempo e a ocasião certa para viver aquilo. O que ele foi clamar? Para que atrasasse as coisas, dá um pouquinho de tempo para nós. Falou lá para o Arioque, né? Ele fala lá para o Arioque, o guarda lá que estava encarregado de passar a foice em todo mundo. Aí ele falou assim, aleluia, Jesus. Aí ele falou, dá um tempinho para nós aí. Foi orar. Irmão, quando a gente entra no quarto, tem recompensa, tem mudança de tempo, tem coisa que eu quero que atrase, Deus vai colocar a mão, mas eu preciso entrar no propósito de Deus. Por quê? Deus vai mudar as coisas. Vamos supor, olha só, Deus é bom, não é? Uma pessoa está no trânsito e a outra pessoa está vendendo no trânsito. Aí de repente dá um congestionamento. Aí aquela pessoa que está dentro do carro quer que ande. Aquela pessoa que está lá fora fala, nossa, se parasse de novo, eu ia conseguir oferecer mais os meus produtos aqui e levar o leitinho para casa. E o cara que está lá está com pressa, quer andar, não é isso? Então o que nós precisamos entender? Entrar no propósito de Deus, da manifestação do Senhor. As coisas vão acontecer na nossa vida, está determinado, há um tempo para todas as coisas, mas eu vou acessar a presença do Deus Todo-Poderoso, entrar no quarto. Eu não posso, com toda a preocupação, eu vou fazer o quê? Posso acrescentar algum tempo no curso da nossa vida? Não. Eu vou entrar na presença de Deus e viver a manifestação de Deus, vou viver a graça de Deus, em nome de Jesus, as coisas vão acontecer. Aí eu fico ali agoniado, puxa, mas isso não acontece, mas isso poderia acontecer, ou vai acontecer isso agora, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu vou entrar no tempo de Deus, no propósito de Deus, e as coisas vão acontecer na nossa vida. Tem coisa que vai mudar através do clamor. Você quer ver 1 Samuel, capítulo 1? Eu não coloquei isso aí não. Samuel 1, versículo 10. Desculpa, põe no 15 aí, Pedro, por favor, no 15. No 15. Entretanto, Ana lhe replicou com essas palavras: não, meu senhor. Pelo contrário. Volta, peraí. É no 10 mesmo, desculpa, é no 10. E com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor, Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo, aí ela faz o voto. Põe no 12 aí, por favor. Enquanto ela seguia em oração, a perseverança, enquanto ela seguia em sua oração, na perseverança do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Irmão, presta atenção. O que ela fez? Ela entrou no propósito de Deus.
O que estava acontecendo lá no sacerdócio lá? Precisava ter uma reformulação. Ela entrou no propósito de Deus. Senhor, olha só, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para o Senhor todos os dias, vai ser seu servo. Irmão, entrou no propósito de Deus. O que Deus queria fazer? Um novo profeta ali. Ela entrou no propósito de Deus. O que aconteceu na vida dela? Deus mudou o tempo dela. Qual que era o tempo dela? De esterilidade. Mas ela viveu a salvação de Deus. Mateus 24, 21, 22 vai falar que se aqueles dias, não precisa abrir não, se aqueles dias não fosse abreviado, aqueles dias foram abreviados para que muitos fossem salvos. E por causa dos santos, os dias foram encurtados. Irmão, tem coisa na nossa vida que Deus vai encurtar para nos salvar. Tem situação que Ele encurta, Ele vai mudar o tempo. O que eu preciso entender? Ela entrou no propósito de Deus. Deus tinha coisa para fazer e ela tinha coisa que queria que acontecesse. Deus abreviou aquela situação da vida dela. O que ela estava vivendo? Uma esterilidade. Deus foi lá e abreviou para salvar a vida dela, abriu lá a madre, aí o Eli, né, interpreta ela mal e depois ele libera, ela se explica, ele libera a bênção na vida dela, quando chega em casa ela engravida. Irmãos, o que nós precisamos entender? Quando eu entro no propósito de Deus, as coisas vão acontecer, Ele vai mudar o tempo, está determinado, vai acontecer e pronto, é assim que está determinado, pronto. Mas eu posso entrar na presença do nosso Deus, que é o nosso Pai. Agora eu quero coisa para apenas para minha vontade, para o meu deleite, pronto, irmão, tem que entrar no propósito de Deus, naquilo que Ele tem para fazer na nossa vida, segundo a misericórdia dEle, segundo a grandeza dEle. Ó, continua aqui no Reis 20, 2 Reis capítulo 20. Ó, naquela época Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele declarou: põe em ordem a tua casa, porque não te recuperarás, mas vai encontrar a morte. Presta bem atenção. O profeta foi bem claro com ele. Era um profeta, um homem de Deus. Falou assim, ó, você está doente e esse negócio aí não tem muita boa notícia para te dar não. Não ficava enrolando não. Falou logo, ó, você vai morrer. Irmãos, ele ouviu uma notícia. Mas há um tempo determinado para todas as coisas, mas eu vou falar com o dono do tempo. Eu vou furar a fila? Não, eu vou falar com o meu Pai do céu, que está cuidando de todas as coisas, que está trabalhando em nosso favor. Versículo 2. Ao ouvir essas palavras, ficou doido e saiu correndo, batendo em todo mundo do palácio. Não! Ao ouvir essas palavras, esbravejou e mandou amaldiçoar Deus que nem a mulher do Jó. Não! Virou o rosto para a parede e orou a Deus e orou a Yahvé. Irmãos, o que eu preciso entender? Entrar no quarto, entender o propósito de Deus, aquilo que Ele tem para a nossa vida, o que Ele vai fazer, e aí as coisas vão ser transformadas. Aí Ele muda os tempos e as horas. O Daniel não estava numa situação que era de risco, de morte. Deus foi lá e mudou os tempos, acrescentou o tempo, deu a revelação para ele e mudou a situação. Entrou no propósito de Deus, na manifestação de Deus. O que Deus quer fazer com isso? Por que isso não aconteceu? Está demorando. Aí nós vamos, ó, ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Yahvé, versículo 3. A Yahvé, ó Eterno, a Yahvé, ó Eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te, nesse momento, de como tenho caminhado contigo em fidelidade. Em fidelidade, sinceridade e integridade de coração. E de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequias.
e o fez chorar copiosamente. Ele pediu anos de vida? Não. Ele falou assim: Deus, eu não quero ir para o inferno não. Eu vou morrer, mas eu não quero ir para o inferno não. O Senhor lembra que eu andei aí, que eu fiz... Ele não tá pedindo anos de vida. Não está. Lembra nesse momento de como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade, integridade de coração e de como tenho praticado o que é justo, irmão. Ele não foi pedir anos de vida, ele foi falar com Deus: a Deus, o Senhor lembra que eu andei aí fazendo o que é certo, buscando a tua presença, fazendo o que era... Irmãos, versículo 4. Contudo, antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor, dizendo: volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz Yahvé, o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração, as tuas súplicas, e vi as tuas lágrimas, eu te curarei. Depois de 3 dias subirá à casa do Senhor. Irmãos, só até aí. O que eu preciso entender? Há um tempo determinado. Está determinado que você vai morrer. Pronto, acabou. O que ele fez? Foi falar com Deus. Deus mudou os tempos e as horas. O que eu preciso entender? Entra no propósito de Deus, na bondade, no amor de Deus. Josué capítulo 10, versículo 12. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Josué clamou a Yahvé diante de todo o povo de Israel: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, silencia-te sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou imóvel, até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Ora, não está isso escrito no livro de Lachar dos justos? O sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a se pôr no horizonte quase um dia inteiro. Versículo 14. Nunca houve dia como aquele, nem antes nem depois, quando o Senhor desejou obedecer à voz de um ser humano. Isso só aconteceu deste modo porque Yahvé lutava por Israel. Irmão, o que está acontecendo? Está uma batalha, está uma luta. Eles não tinham iluminação que nem nós temos aqui. O que estava acontecendo? Ele precisava de iluminação. Ele orou para que o sol parasse. A gente sabe que possivelmente a rotação da Terra, né? Agora imagina só, a rotação da Terra no mundo inteiro parou, né? O Sol estava lá quietinho. A rotação da Terra parou, alguma coisa cientificamente explicada, mais ou menos, né? Para que houvesse aquele milagre, uma explicação do milagre, mais ou menos cientificamente falando. Irmãos, ele orou e Deus ouviu a oração dele e parou ali aquela situação. Tem coisa que eu não posso, mas vai acontecer e pronto, e está determinado e pronto. Não, eu vou para a presença de Deus e vou clamar. O que ele estava pedindo? Para que as coisas parassem? Não, ele queria tempo, e o sol, ele precisava de iluminação. Não dava para ele falar assim: Deus, manda um farolete aqui bem gigante para a gente ver e enxergar, tochas de fogo. Não tinha, foi lá e pediu, foi no lugar na onde ia acontecer o milagre. O que nós precisamos entender? Há situações que parecem impossíveis, parecem intransponíveis, mas quando nós nos colocamos na presença de Deus, Ele é fiel para nos responder. As coisas acontecem, mas parece uma rocha, parece que não sai, não tem jeito, não se move e pronto, e é isso. Eu vou entrar
na presença de Deus. Eu vou clamar, você vai clamar e as coisas vão acontecer. Em nome de Jesus, nós vamos chegar na presença de Deus. Precisa que o sol pare, que a rotação da terra, enfim. Por quê? Porque Deus é fiel, eu não posso ficar parado. Mas está determinado o médico, o profeta, enfim, qual for a autoridade naquilo que está falando, eu vou clamar a Deus, entrar na presença dele e ele vai nos responder. Amém. Olha só como é que é entrar nas coisas fora do tempo, sem saber. Presta atenção. Gênesis capítulo 16. Ó, versículo 6. Gênesis 16, 6. Presta atenção aqui comigo, ó. Mas Abraão ponderou: pois bem, tua serva está em tuas mãos, faz-lhe como lhe te parecer. A partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva, de tal maneira que Agar fugiu. Volta no versículo 5 aqui, por favor. Ó. Então Sarai queixou-se a Abraão: tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei a minha serva em teus braços. Quem colocou? Ela, não foi? Agora a culpa é dele. Presta atenção. Entre teus braços, e desde que se viu grávida, ela começou a tratar-me com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que venho sofrendo. Presta atenção. Ela tomou a atitude e depois colocou a culpa de Deus no Abraão. Vai lá no 6. Aí o Abraão fala: ó, ela é sua, você faz o que você quiser, problema seu, você resolve aí. A Sara ficou zangada, começou a maltratar a mulher. Irmão, no versículo 7, ó, peraí, volta no 6, finalzinho do 6, ó. A partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva de tal maneira que Agar fugiu. Irmão, vai lá, versículo 7. Presta atenção. Tem coisa na nossa vida que eu vou entrar, presta atenção, que Deus vai falar com nós bem agora. Ó, eu vou entrar no propósito de Deus, mas eu não vou sair do que está acontecendo sem entrar na presença de Deus. O que nós precisamos entender? Se eu pular a etapa da vida sem falar com Deus, eu vou ter que voltar lá com a cara de tacho. O que Deus tem para fazer na nossa vida, Ele vai fazer. Não posso pular a etapa, mas Deus muda os tempos e as horas. O que Jesus fez? Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, afasta de mim esse cálice. Não pode que eu beba. Irmão, tem coisa que não dá para pular etapa. Eu vou procurar entrar no propósito de Deus. Deus não vai mudar essa situação. Eu que vou me encaixar. Eu e você. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte, no deserto, no caminho de Sur. Olha só, vai com Deus, em nome de Jesus. Indagou-lhe: Agar, serva de Deus. Indagou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ao que ela declarou: fujo da presença da minha senhora. Irmão, não foge de nada não, em nome de Jesus. Ninguém está mandando você ir brigar não, tá? Quem gosta de uma encrenquinha já espera uma oportunidade para, né, socar os olhos do outro. Não é isso que eu estou falando não. É situação que muitas vezes nós precisamos nos manter firme e enfrentar. Irmão, o que o anjo foi no meio do caminho? A mulher estava grávida, não estava? A Sara começou a maltratar ela. A Sara inventou lá as coisas lá e depois deu uma bagunça, aí começou a maltratar a mulher. Aí Deus foi lá e mandou um anjo. O que nós aprendemos com isso?
Que Deus tem misericórdia de todo mundo, até da escrava lá egípcia, ele tem misericórdia. A gente vai entender por quê, já já a gente vai entender. O que nós precisamos entender? Fujo da presença da minha Senhora, não foge de nada não, entra no propósito de Deus. Eu vou querer pular a etapa, eu tenho que voltar para lá. Já contei aqui, uma vez no serviço, eu quis pular a etapa, eu estava num lugar, quis sair de lá, para vir para outro lugar, tive que voltar para lá e voltei um pouquinho pior. Graças a Deus aprendi. E depois Deus abençoou e tal, e lá na frente, né? Irmãos, teve que voltar. Vai lá no versículo 9. Então, o anjo do Senhor orientou: volta para a tua senhora e se lhe submissa. Irmão do céu, é Deus que está falando, não é eu não, mandou voltar. Entra nessa situação, ó, caladinho, no final tem a honra de Deus. O que eu preciso entender? Eu quero que Deus... Nós estamos falando que há um tempo determinado. Nós estamos falando que Deus muda o tempo. Eu entro no quarto, Ele muda a situação de morte, a situação de vai morrer, está declarado, está em batalha, Deus mudou o tempo lá, parou. Irmão, eu preciso... Para as coisas acontecerem, eu preciso entrar debaixo do propósito de Deus. Senão, volta. Senão, vou ter que voltar. Volta para a tua senhora e se-lhe submissa. Obedece lá. Volta lá e obedece. Às vezes a gente entra, quer pular a etapa. Ontem eu estava fazendo um serviço. Eu falei, Jesus do céu, amarraram esse fio aqui com uma corda e eu não consigo, Deus. Aí eu falei, vou pular a etapa. Aí eu vi um caninho assim, eu falei, ó, eu corto esse caninho aqui. Ele desce lá embaixo. Quem disse que o caninho aparecia em algum lugar? Nada. Aí lá vai eu. Destelhei o telhado lá, da onde estava o fio. Aí algum abençoado travou o canduíte assim que o fio fez um ângulo fechado. Não saía, só arrebentava. Não dá para pular a etapa. Eu até queria para adiantar, irmão. Eu queria acabar logo e ganhar o meu. O contratante falou assim, não, vai ser rapidinho. Vai nada. Foi uma bênção. Queria pular a etapa. Não deu. Irmão, volta para a tua senhora e se-lhe submissa. O que eu preciso entender? Entrar debaixo do propósito de Deus, que Ele vai mudar os tempos. Mas se eu não estou no propósito, Ele vai fazer eu me encaixar e você também. Em nome de Jesus. Eu não... Ó, vamos supor aqui. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Ó. Aqui, né? Aqui. Tá aqui. Eu tenho que passar aqui. Vai passar? Não, ele vai dar um jeito. Eu vou me espremer, mas eu vou passar. O que nós precisamos entender? Eu e você vamos entrar no propósito de Deus. Não é ele que vai se encaixar. Ele não ouviu a oração lá do Josué? Escolheu obedecer a oração lá e tal? Ouviu. Mas estava no propósito, Deus estava honrando aquele povo. Aí tem hora que Deus quer me ensinar algo que Ele não vai deixar eu pular a etapa. Aprendi mais uma, que tinha um fio lá entortado lá. Arrumei, graças a Deus ficou bom. Graças a Deus ficou melhor do que estava. Melhor do que estava, irmão. Graças a Deus, porque Deus é fiel. Mas a gente quer pular a etapa. Volta para a tua senhora e ser submisso. Volta e ser submisso, que Deus vai honrar. Vai lá. O anjo do Senhor lhe prometeu: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível. Irmão, o que nós precisamos entender? Ela foi orar a Deus, ela foi buscar a Deus, mas Deus foi lá, não foi? Porque nós vivemos a misericórdia de Deus. O anjo prometeu: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. De quem era a descendência? Do Abraão.
A gente entra em bênção, porque Deus tem aliança. Então, aí Deus foi lá, mandou o anjo falou com ela, vai lá no outro. E o anjo do Senhor concluiu, estás grávidas, e dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto Yahvé te socorreu em teu sofrimento. Deus socorreu. Estava acontecendo aquele tropé, mas Deus não... Você está entendendo? Deus entrou... ela não era egípcia, era escrava, mas Deus é justo. Você acha que Deus vai pegar... eu vou agradar o meu filho, e porque ele é muito bom, vou tirar daquele aqui que não me serve? Irmãos, nós sabemos que as coisas chegam na nossa mão, porque Deus nos honra, mas Deus é justo também. Deus pegou e falou, o Agar, é o seguinte, volta lá, fica quietinha lá, obedece tudo que estiver acontecendo lá, que no final você vai ser honrada. Entrou no propósito, debaixo da misericórdia. Ela não estava orando, ela não estava clamando. Alguém estava orando. Quem estava orando? O Abraão. Quem estava buscando? Tinha uma aliança ali. Presta atenção. Olha no versículo, no 21:12. 21:12. Corta. 21:12. 21:12. Contudo, Deus orientou, Deus orientou, não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Irmão, a Sara de novo começa com historinha. Aí Deus vai lá e fala para o Abraão, tudo que a Sara te pedir, concede. Ela está querendo que a mulher vá embora, concede. Irmãos, agora chegou a hora das coisas acontecer. Mas por que chegou este momento? Vai lá no 14. Vamos acelerar daí, tá? Acelerado. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca e os entregou a Agar. E tendo-os colocados nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Versículo 15. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto. Versículo 16. E foi sentar-se perto dali a distância de um tiro de arco de flecha. Lastimava consigo mesma, não suporto ver morrer o menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Versículo... Irmão, olha só. Chegou o tempo das coisas acontecer novamente por misericórdia e por clamor agora. Misericórdia e clamor. A Sara começa a reclamar, só que o Ismael já era grande já. Tinha uma certa idade, acho que deveria ter uns 13 anos por aí, né? Acho que nessa base, acho que 13 por aí. Irmãos, ele já era maiorzinho já. Aí Deus falou, eu vou multiplicar a descendência dele. Mas você tem que voltar lá e passar pelo que você tem que passar, eu tenho que passar, para que haja crescimento. Deus ouviu os gritos do menino. Deus ouviu os gritos do menino. E lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e encorajou: Agar, por que te aflige? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde tu o deixaste. Irmão, Deus vai ouvir o seu clamor, seja qual for a situação. Ele precisava entender o que? Deus ouviu o clamor do menino. Mais uma vez ela entrou na misericórdia ali, porque alguém estava clamando. Ela precisava voltar lá, ficar quietinha e aprender tudo que tinha que aprender. Ele não ia sair sem referência. A gente sabe a história de hoje em dia, o que a história aconteceu, mas Deus não desamparou. Deus falou: Abraão, eu tenho uma aliança contigo.
E através de Sara vai acontecer as coisas. Mas Deus não desamparou o Ismael. Deus ouviu os gritos do menino. Irmão, Deus tem que cumprir coisa na minha vida para Ele mudar os tempos. Agora chegou o tempo. Vai lá. Ergue-te. Volta lá, desculpa. Perdão. Porque te aflige, não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino. Ele aprendeu a clamar. Ela precisava, Deus queria trabalhar na vida dele. E precisava ensinar para o Ismael a quem clamar. Não ia crescer sem uma direção, não. Saiu com direção. Às vezes nós queremos pular a etapa e não aprendemos aquilo que Deus tem. Aí eu quero que Deus mude os tempos e as horas. Não vai mudar, porque eu não aprendi. Aí vai chegar lá na frente eu vou entrar em fria de novo, porque eu não aprendi. Aí no outro agora, pula lá, vai lá. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Irmãos, Deus não desampara ninguém. Ele ouve o nosso clamor, atende a nossa oração, muda os tempos e as horas. Chegou a hora de as coisas acontecer, mas eu vou entrar no propósito de Deus, e aí Ele vai mudar as coisas. Então, Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas, correu até lá e encheu o seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino, ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se flecheiro. Irmão, o que nós precisamos entender? Ela não estava enxergando a fonte, mas tinha uma aliança que Deus tinha prometido para Abraão. Deus não desampara. Às vezes aconteceu tudo o que aconteceu porque houve ali a mão humana. Às vezes acontece um monte de coisa que vai bagunçando e a gente quer só pôr a culpa em Deus, mas a gente que bagunçou as coisas. Aí tem que voltar lá, aí tem que escutar a voz do volta lá, ser submissa. Irmão, ela precisava ser submissa, entrar no propósito de Deus, para que Deus trabalhasse na vida do menino e tivesse uma sequência ali. O que aconteceu hoje é outra história, mas teve uma sequência na presença, e Deus não desampara, Deus está cuidando da nossa vida. Ele não vai me deixar pular etapa, Ele não vai te deixar pular etapa. E é bom eu fazer o quê? Deus, eu quero que o Senhor mude os tempos. Aí começa a orar, mas Deus vai mudar aqui? E lá, como é que fica? E ali, como é que vai acontecer? O que eu preciso enxergar? Deus vai mostrar a fonte que eu preciso enxergar para prosseguir no caminho. Senão a gente tem que voltar. E como é que deve ter sido? Ela teve que voltar, depois da Sara ter escorraçado ela e feito um monte de coisa, ela teve que voltar quietinha, mansinha, com as orelhinhas murchas. Vou falar o quê? Por quê? Porque estava obedecendo o que Deus tinha direcionado. O que eu preciso entender? Deus quer mudar os tempos e as horas da nossa vida? Quer. Entra com amargura de algo, mas sai feliz, porque ela fez lá uma aliança com Deus, e Deus honra a aliança que a gente faz com Ele. Toda aliança, Deus não está pedindo voto para ninguém, mas toda aliança que nós fazemos com Deus, Ele honra e coloca a mão. A Ana entrou, fez uma aliança com Deus, Deus honrou a vida dela, abreviou aquele tempo de esterilidade, fez milagre. O menino clamou, Deus ouviu lá do céu. O que eu não vou fazer? A mulher não é egípcia? Não tinha nada a ver com o povo de Deus. Aconteceu as coisas pelo caminho que aconteceu, mas Deus é fiel. O que eu preciso entender? Deus está cuidando de você e vai te treinar para mais batalhas em nome de Jesus. Amém. O que eu vou fazer? Abrir os meus olhos e enxergar o propósito de Deus. Eu não posso acrescentar um côvado. Quem pode acrescentar um tempo na vida nossa é Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.